Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta noite. E eu vou começar a nossa meditação nessa noite contando uma historinha que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, mas talvez eu acho que essa é a história que melhor se enquadra no que a gente vai meditar nessa noite. Então, conta essa história que numa pequena cidade do interior, um senhor muito simples, chamado Seu João, e temente a Deus, servo do Senhor, passou nessa cidade onde ele morava por uma grande enchente. E aí ele percebeu que a água estava subindo um pouquinho, mas ele falou assim, não, o Senhor vai me salvar. E aí passou uma pessoa de carro, fugindo da enchente que viria, falou assim, Seu João, vem conosco, vem uma enchente grande por aí. Ele falou, não, vou ficar aqui em casa, tranquilo, o Senhor vai me salvar. E aí a água continuou a subir, e ele em casa, tranquilo. E passou uma pessoa de barco. Falou, Seu João, a água já subiu muito. Venha conosco, suba no barco. O senhor está correndo risco aí. E ele, não, eu estou tranquilo. O Senhor vai me salvar. E aí a água começou a subir mais ainda. Ele subiu no teto da casa. E aí daqui a pouco veio um helicóptero. Falou assim, Seu João, segure a corda. Essa é a sua última chance. A água subiu muito. Venha conosco no helicóptero. E ele falou, não, eu estou aqui tranquilo, em cima do telhado da casa, mas estou tranquilo porque eu sei que o Senhor vai me salvar. E aí a água subiu mais ainda, o Seu João não nadava muito bem, e ele faleceu. E aí chegou lá no céu, ele se encontrou com o Senhor, era um servo de Deus, temente a Deus. Ele falou assim, Senhor, eu confiei no Senhor, eu tinha certeza que o Senhor ia me livrar, e o Senhor não me livrou. Aí Deus olhou para ele e falou assim, meu filho, até helicóptero eu mandei para lhe livrar, e você não aceitou, você não quis. Então, o que a gente vai estudar nessa noite, o que a gente vai entender nessa noite, na meditação da palavra do Senhor, tem tudo a ver com isso. A história do Seu João muitas vezes parece engraçada, eu talvez já tenha ouvido, das primeiras vezes que eu ouvi essa história, eu acho que eu dei até algumas risadas, mas ela esconde uma verdade muito séria e real. Muitas vezes nós estamos esperando de Deus algo sobrenatural, que Ele se manifeste em nossas vidas de maneira espetacular, que venha um anjo que apareça para nós e diga assim, eu espero isso de você, eu quero isso da sua vida, isso vai acontecer com você. Uma voz audível, a gente espera algo claro, uma visão clara, algo que não nos deixe dúvidas, digamos assim. E a gente acaba não percebendo que Deus age o tempo todo. A gente fica esperando essas manifestações maravilhosas, digamos assim, e quando ela não vem, talvez a gente fique triste, chateado, desmotivado, descrente. A nossa fé talvez fique abalada quando alguma coisa acontece, porque a gente estava esperando isso, e isso muitas vezes não acontece. Só que a gente esquece, mais uma vez, que independente da gente ver o que está acontecendo, Deus continua agindo o tempo todo. A verdade, meus irmãos, é que nem sempre o socorro de Deus vem do jeito que a gente espera. É fato, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o socorro de Deus vem por meio de um conselho sábio, vem por meio de uma palavra amiga, vem num versículo que você leu no momento devocional, ou num momento de palavra como esse, ou numa canção que o Ministério de Louvor cantou. Outras vezes ele parece até estar em silêncio, ou seja, você não ouviu uma palavra amiga, não chegou ninguém perto de você nem para dizer assim, eu estou aqui contigo. Não chegou ninguém para dizer assim, Deus tem uma palavra para você, ou venha para o culto nessa noite e você escutou a palavra no culto da noite e você foi alcançado por essa palavra. Muitas vezes ele vai estar em silêncio em nossa vida, mas a gente não pode esquecer que ele nunca está ausente. E é exatamente sobre isso, como eu falei, que a gente vai meditar nessa noite. E eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Atos número 27. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 13, mas antes nós vamos orar, assim que os irmãos abrirem as suas Bíblias, para que o Senhor nos instrua. Atos 27, faremos a leitura dos versos 13 até o verso 26. De 13 a 26. Antes da leitura, vamos orar, baixe sua fronte. Senhor Deus, Pai querido, amado, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre esta igreja, porque o principal, Senhor, não tem nos faltado,
que a Tua palavra nos conduzir, a nos guiar, a nos exortar, a nos alegrar, Senhor. Muito obrigado por isso. Pela certeza que há em nosso coração, Senhor, de que mesmo quando o Senhor se cala, o Senhor está agindo. Quando o Senhor fala conosco diretamente, o Senhor está agindo. Quando há silêncio total, seja do Senhor, seja de amigos, seja de parentes, o Senhor está agindo. Coloca, Senhor, essa certeza, essa convicção em nosso coração, para que nós possamos confiar plenamente no Senhor, independente das circunstâncias, como muitas vezes cantamos, que nós possamos entender que o Senhor não está alheio às nossas dores, às nossas angústias, está presente nas nossas alegrias, Pai. Nos dá entendimento dessa palavra poderosa para as nossas vidas, de que o Senhor é conosco, o Senhor conduz cada passo das nossas vidas. E nessa noite que sejamos alcançados pela Tua palavra, a começar em mim, que ela faça morada em nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura. Eu peço que vocês acompanhem, farei a leitura aqui, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá, de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus irmãos, não sei se vocês vão lembrar, mas nós lemos esse texto recentemente, estudamos esse texto recentemente aqui, e esse começo do que eu vou falar agora vai ser, para quem lembra do que foi estudado aqui, vai ser meio repetitivo, né? Paulo estava sendo levado como prisioneiro a Roma, e durante a viagem enfrentaram uma tempestade terrível. Imagine aqui a situação, são vários dias em que eles não viram sequer a luz do sol nem as estrelas. Eles estavam lá no barco, e a tempestade era tão grande que eles perderam totalmente a esperança de salvamento. Todos no navio perderam a esperança de sobrevivência. Mas Paulo recebe uma visita de um anjo e transmite uma mensagem de salvação a todos. E a gente vai dividir essa mensagem em 3 pontos. Mas só o primeiro vai ter vínculo direto com o que a gente leu aqui e com o que a gente estudou agora recentemente. A primeira parte, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é a paz que vem quando o Senhor fala. Irmãos, quando a gente está angustiado, como estavam todos esses aqui no navio, quando a gente está passando por tribulações, quando a gente está passando por dificuldades, é muito bom quando a gente vê Deus agindo, literalmente. E foi isso que aconteceu aqui. A paz que invadiu Paulo naquele momento em que ele recebeu a visita do anjo, eu não duvido que Paulo estava nesse meio aqui dos que perderam a esperança de salvamento, né?
Ele devia estar muito angustiado. Só que ele recebeu a visita de um anjo que disse assim: Paulo, relaxa, fica na paz. Tipo Jesus quando estava lá no barco na tempestade, né? Tá vendo isso tudo que está acontecendo? Tô. É desesperador, dá medo, mas ninguém que tá aqui nesse barco vai morrer. Eu acho que naquele momento, Paulo talvez conseguisse deitar e dormir, porque ele recebeu uma voz de um anjo do Senhor, dizendo que nada iria acontecer, nem com ele, nem com ninguém naquele barco. Imaginem a paz que Paulo deve ter sentido. E como eu coloquei ainda há pouco, talvez ele conseguisse, depois de ter recebido aquela mensagem do anjo, deitar e dormir tranquilo. Porque a paz que invade cada um de nós quando a gente tem essa certeza, é uma paz reconfortante. É uma paz que nos traz a tranquilidade, a serenidade, a própria paz que só o Senhor pode dar. E a gente muitas vezes não consegue explicar. Então, em meio a essa tempestade, com todos os outros no barco, e a tempestade era tão intensa, dos versos 13 ao verso 20, ele fica só narrando a situação dessa tempestade, mas ele tem essa paz que a gente colocou agora, porque recebeu uma palavra clara do Senhor: não temas, Paulo, e que ninguém perderia sua vida. Isso transforma a atitude de Paulo, e ele se torna um consolador em meio ao caos. Irmãos, há momentos em que o Senhor, por sua graça, e aí literalmente pura graça do Senhor para as nossas vidas, porque ele não precisava ter ido lá, ele não já sabia que ninguém ia morrer? Ele podia ter deixado todo mundo lá naquele barco desesperado, e o resultado seria o mesmo, exatamente. Alguém tem dúvidas de que se o anjo do Senhor não tivesse ido lá dizer a Paulo, todo mundo não teria escapado, porque era esse o desejo do Senhor? Eu não tenho dúvidas, mas por graça e por misericórdia, o Senhor mandou um anjo e acalmou o coração de Paulo, que tentou acalmar o coração dos demais, que ainda assim ficaram, muito aflitos e angustiados, mas foi graça e misericórdia, puramente. Se ele não tivesse dado o recado a Paulo, o resultado seria o mesmo. Todo mundo teria se salvado, o barco teria batido lá na ilha, quebrado tudo, perdido tudo, mas não teria morrido ninguém. Porque o recado do anjo não foi esse. Independente de Paulo saber ou não, o resultado seria o mesmo. Então, meus irmãos, quando o Senhor age dessa forma em sua vida, seja porque um irmão chegou até você e falou assim: irmão, Deus está no controle, e aquilo ali atingiu o seu coração, digamos assim, e você recebeu aquela paz e entendeu aquela palavra como sendo palavra do Senhor para a sua vida, é graça e misericórdia do Senhor. Ele pode falar de forma clara ao nosso coração, seja por meio da palavra, seja por meio do Espírito Santo, que nos alcança, como eu falei ainda há pouco. Porque um irmão chegou e lhe deu um abraço, às vezes não precisa nem palavra. Um irmão chegou e lhe deu um abraço, e aquilo ali foi tão bom para a sua vida que mudou tirou aquela angústia que estava no seu coração, né? Pode ser por meio de um servo do Senhor, que dá um abraço ou que dá uma palavra, mas quando isso acontece, muda tudo. A tempestade continua, mas o nosso coração se acalma. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou ler de novo para vocês. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, irmãos, muitas vezes a gente perde essa paz porque nossa mente não está firme no Senhor. A gente talvez não tenha entendido perfeitamente, ou às vezes aquela situação é angustiante demais para o nosso coração, é angustiante demais para a nossa vida, e a gente muitas vezes perde essa paz que só o Senhor pode dar, e que a gente falou ainda há pouco, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse primeiro ponto: quando isso acontece, é pura graça e misericórdia do Senhor. E aí, aqui é onde entra o que o Senhor me chamou a atenção no momento. Eu não lembro quem foi que fez esse estudo. Eu tenho a impressão de que foi Itiel, que ele passou por Atos nessa parte aqui. E enquanto ele estava falando e lendo essa passagem de Atos 27, finalzinho aqui de Atos 27, a mensagem que veio assim na minha mente, na mesma hora, foi assim: e quando o anjo não vem? É muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor, receber esse alento, receber esse conforto.
Mas e quando o anjo não vem? Paulo teve uma experiência extraordinária, mas essa não é a regra para todos nós. Na verdade, isso não é regra para a maioria de nós. Talvez se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar não, tá? E se eu perguntar, entenda como uma pergunta retórica, ninguém precisa levantar a mão. Mas talvez se eu perguntasse aqui, se alguém já teve uma experiência sobrenatural, literalmente, talvez alguém dissesse assim, eu já tive, eu ouvi o Senhor falando comigo. Ou então já aconteceu de eu estar pedindo ao Senhor uma resposta e na mesma hora chega alguém do meu lado e diz assim, irmão, o Senhor pediu para eu ler esse versículo para você. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa. Mas isso não é regra para a maioria de nós. E eu acho que isso é a segunda coisa que eu queria deixar muito claro aqui nessa noite. Experiências sobrenaturais com o Senhor podem acontecer? Claro, a gente não pode limitar Deus. Se Deus quiser falar agora, Ele fala e todo mundo vai ouvir. A gente não pode limitar Deus, mas isso não é regra. A maioria de nós nunca teve uma experiência de dizer assim, eu ouvi literalmente a voz de Deus, uma voz que falou comigo e eu ouvi. A maioria de nós não vai passar por isso. Só que, irmãos, a maioria de nós anseia por isso, muitas vezes. Talvez não a maioria, mas muita gente anseia. E tem muitas pessoas dessas que anseiam, que fraquejam na fé, ou que ficam fracas em sua fé. Eu conheço uma irmãzinha, que logicamente eu não vou citar o nome aqui, mas que por muitos anos ela frequentou a igreja, e a gente dizia assim, irmã, por que você não quer ser recebida na igreja? E ela falou assim, porque Deus nunca falou comigo. Anos na igreja. E aí quando a gente perguntou para ela, por que você nunca quis ser recebida na igreja? A resposta dela foi desse jeito, porque Deus nunca falou comigo. Irmãos, não se iludam. Eu peço a Deus que não seja muita gente, mas deve ter pessoas assim em nosso meio. Peço a Deus que não seja nenhum dos que estão aqui nessa noite, dos que estão acompanhando por essa transmissão. Mas se for você que está aqui essa noite, ou se for você que está acompanhando pela transmissão, eu vou dizer claramente, Deus está falando com você agora. E não é porque é Betânia, ou porque é Flauber, ou porque é Érico, ou porque é Itiel, porque todo momento que a gente lê a palavra do Senhor, todo momento que essa palavra é compartilhada, é Deus falando com você e comigo. É Deus falando com você e comigo. A maioria dos crentes enfrenta tempestades sem uma única visita angelical, ou sem uma resposta sobrenatural visível. A maioria dos crentes vai passar por isso. Outra coisa que acontece muito, e a gente vê falando na igreja, e a gente talvez discuta pouco sobre isso ainda, é que muita gente que se converte acha que a partir dali os problemas vão se acabar. E na maioria das vezes não é isso. Na verdade, na maioria das vezes é o contrário. Quando você se descobre pecador, você se descobre fraco, você se descobre necessitado, é que você começa a enxergar muito mais os problemas. Porque você está entendendo a sua carência, a sua necessidade, a sua pecaminosidade. E talvez isso doa muito mais do que quando você não sabia. Só que, mais uma vez, irmãos, eu acho que talvez a terceira coisa principal aqui, Deus está no controle de tudo. E Deus tem propósito para tudo. Deus tem propósito para aquele momento de alegria que você está passando. Deus tem propósito para o momento de dor que você está passando. Deus tem propósito para aquele momento que você não tem resposta para as coisas que você queria. Então você às vezes adoece, ou às vezes você passa por uma situação que você não consegue resolver por si só, e você se desespera porque talvez você entenda que Deus parou de olhar para você. Ou que talvez Deus não esteja vendo aquela situação passar na sua vida. Mas a gente tem repetido isso, inclusive, diversas vezes, quando a gente, por exemplo, ora aqui pela nossa irmã Ana Flora. E aí, irmã, se você estiver assistindo, eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo. Eu tenho certeza que talvez nenhum de nós possamos imaginar a dor que ela está sentindo. E talvez seja muito fácil para a gente dizer assim, irmã, Deus está com você e você precisa ser forte, porque a gente não tem ideia da dor que cada um está sentindo. Mas, irmã, se você está assistindo, e aqueles que estão aqui agora, quando a gente tem a certeza que Deus está no controle, não vai parar de doer, mas vai ser muito mais leve carregar esse fardo, com certeza.
Saber que Deus está no controle do tratamento da nossa irmã é o que nos conforta. Saber que Deus está no controle da criação dos nossos filhos é o que nos conforta. Quem tem filhos pequenos, eu acho que talvez já tenha parado muitas, até grande, né, pastor? Tenha parado muitas vezes para dizer assim, meu Deus, meus filhos, as criancinhas que eu vi criar, que eu vi caminhar assim, engatinhar, aí que eu carreguei no colo, vão ter que enfrentar esse mundo que a gente está vendo aí. Talvez a gente se pegue muitas vezes dizendo assim, o que é que eu posso fazer para amenizar isso na vida deles? E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão de que a gente, na maioria das vezes, não pode fazer nada. Eles vão sair por aquela porta e a gente não vai estar mais olhando para eles o tempo todo. Então, irmãos, a gente tem que entender que essas situações vão acontecer. Que a gente não tem controle sobre tudo, mas, terceiro ponto que eu quero deixar claro e nítido na cabeça de todo mundo. A gente não tem controle, mas Deus tem. Sobre tudo que acontece na sua vida, sobre tudo que acontece na vida do seu filho, sobre tudo que acontece dentro da sua casa, Deus tem controle sobre tudo. Em Abacuque 3, 17, 19, eu acho que todo mundo sabe essa passagem. O profeta declara fé e alegria no Senhor, mesmo sem sinais de bênçãos visíveis. E aí, quem souber, pode até repetir comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e eu vou dizer aqui do jeito que está na versão que eu estou lendo aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, essa realidade aqui é a realidade de um povo que dependia desses itens que estão ditos aqui nessa frase. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, ou seja, eles esperavam produção, mas quando não vem, deve ser desesperador, né? Eu tenho o meu trabalho, certamente vocês têm o de vocês, não sei quem já passou por uma situação aqui de desemprego, mas para um pai de família é desesperador demais. Eu passei por uma situação de desemprego e fiquei um tempo desempregado, e, sério, talvez tenha sido o tempo mais tenebroso da minha vida, assim, no aspecto de, meu Deus, eu sou responsável por prover a minha casa. E por mais que eu tivesse uma pequena fonte de renda, foi desesperador aquele momento. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que ainda que falte o sustento, que falte o alimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, a fé verdadeira não depende de manifestações extraordinárias. Não depende de manifestações extraordinárias. Mesmo quando o céu parece silencioso, Deus está presente e operando. A tempestade pode ser longa, mas ela tem fim. E quem sustenta o barco é o Senhor. Esse fim, irmãos, nem sempre vai ser o fim que a gente espera. Porque às vezes alguém pode dizer assim, mas a minha tempestade já tem muito tempo que está rolando. Já tem 20 anos que eu sofro com determinada coisa. Já tem 30 anos que eu sofro com determinada coisa. A minha vida inteira eu sofri com isso. Ou com aquilo outro que você pode dizer que sofre. Mas, irmãos, a tempestade tem fim. E é consolador saber disso. Não estou fazendo propaganda não, mas eu estou assistindo aquela série The Chosen, né? E o pessoal que escreveu o roteiro, eles colocaram o Tiago menor como uma pessoa que tem uma deficiência física. E foi muito inteligente a colocação deles. Porque quando Deus está comissionando os discípulos para irem pregar o evangelho, ele coloca, o Tiago menor foi também, né? E aí, quando eles estão para sair, ele aborda Jesus e diz assim, mais uma vez, isso é um enredo que foi colocado na série, mas nos traz uma mensagem muito importante. E ele aborda Jesus e diz assim, Senhor, eu vou sair para curar as pessoas. E ele chega até o Senhor mancando. Diz assim, Senhor, eu vou sair para curar as pessoas. Como eu posso curar alguém se eu não sou curado? E aí, naquele momento, eu falei assim, sou eu.
Eu fui convidado para pregar aqui nessa noite e eu sou doente também, irmãos. Eu tenho muitas mazelas, eu tenho muitos problemas, eu peco um monte. E aí Jesus olha para ele e diz assim: filho, isso vai ser testemunho para as pessoas. As pessoas vão olhar para você doente e vão entender que um doente no Senhor pode curar. Eu posso pregar o Evangelho, você pode pregar o Evangelho. Dentro das nossas limitações nós podemos, irmãos. E dentro das nossas limitações nós podemos nos alegrar no Senhor. E dentro das nossas limitações nós podemos entender que a nossa alegria não depende de sinais miraculosos. Que a nossa alegria não depende das coisas estarem bem o tempo todo. A gente não deve depender disso. Não deve depender disso para se alegrar, não deve depender disso para pregar o Evangelho, porque o Senhor é conosco. E sim, em Jesus, um doente pode curar. Terceiro ponto, irmãos: ânimo e esperança na espera. Lembra que a gente falou agora que a tempestade vai passar? Vai passar. Nem que seja porque o Senhor lhe chamou. Naquele momento a tempestade vai passar. E a dor vai passar. E a sua angústia vai passar. Nem que seja, mais uma vez, um momento que o Senhor lhe chamou. Deus nos chama a ter bom ânimo, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Salmo 31, 24 diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Irmãos, a esperança cristã não é baseada no que nós vemos, mas no que sabemos ser verdade. E a verdade, a quarta talvez, que eu queira compartilhar com os irmãos hoje, que vocês devam lembrar, é que Deus é fiel. Mesmo quando o anjo não vem, a palavra de Deus permanece e ela deve ser suficiente para cada um de nós. Deus é fiel. A esperança cristã não é baseada no que nós vemos. Não deve ser baseada no que nós vemos, irmãos. Deus pode nos visitar com palavras claras, como fez com Paulo, mas mesmo quando ele se cala, nós podemos confiar que ele está presente. A tempestade pode nos tirar o controle, mas nunca tira o controle de Deus. Mais uma vez, talvez seja muito fácil falar, e talvez seja muito difícil a gente praticar isso, mas é a realidade que nós vivemos. A gente se desespera porque a gente perdeu o controle. E é muito fácil para nós perdermos o controle. Tem muita coisa, na maioria das coisas da nossa vida, não depende só de nós. Não depende de mim, o meu rendimento, né? Não depende de você, a vida do seu filho. Lembra do que a gente falou ainda há pouco? A gente se preocupa muito, eu me preocupo o tempo todo com a vida dos meus. Mas não depende de mim. A maioria das coisas não depende. Meu filho está descendo a escada e pode cair na escada. Eu tenho consciência disso. Eu não tô colocando no meu coração pensamentos negativos, não, irmãos. Eu estou sendo realista. Tem muita coisa que eu não posso fazer. Imagine se toda vez, porque meu filho pode cair da escada, todas as vezes que ele fosse subir e descer, eu fosse lá e pegasse na mão dele para subir a escada, e toda vez que ele fosse descer, eu fosse lá, pegasse na mão dele para descer a escada. Não, não é assim que funciona. Vocês sabem disso. Mais uma vez, eu não estou colocando pensamentos de coisas mirabulosas aqui na cabeça de vocês, não. Estou falando a realidade, isso acontece. A maioria das coisas da nossa vida não está sob o nosso controle. E a gente não deve se desesperar por isso. A gente não deve se desesperar pelas coisas que fogem ao nosso controle. Porque, mais uma vez, o que tem que ficar claro na nossa cabeça é que as coisas fogem ao nosso controle. Mas do controle de Deus, nada foge. Se o anjo vier, louvado seja Deus. Se ele não vier, louvado seja Deus também, porque a sua graça nos basta. 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um texto também muito conhecido dos irmãos, mas que muitas vezes a gente lê e não aplica. Nós somos fracos, irmãos, e é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, porque nós somos fracos. E isso não vai mudar.
eu vou continuar sendo fraco e você vai continuar sendo fraco. E o Senhor continua sendo forte e poderoso. Irmãos, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer novamente algumas perguntas para você responder no seu coração. Qual é a sua tempestade hoje? Por qual tempestade você está passando? Você está pensando demais no futuro? Você está preocupado demais com o hoje? Você está você está preocupado demais com suas finanças, né? E aí uma coisa que eu sempre digo para os jovens, quando a gente está lá nas aulas da UMP, é que a gente não pode estar despreocupado. O estar preocupado demais é um problema, e estar despreocupado é outro problema. Tá? Então, se você está passando por problemas financeiros, procure ajuda. Não fique esperando como o seu João lá na história que a gente contou lá no comecinho. Não, eu estou passando por problemas financeiros, mas eu confio que o Senhor vai me livrar. E ele fica sentado na cadeira vendo a água subir. Eu estou passando por um problema no meu casamento, mas eu confio no Senhor que o Senhor vai me livrar. E fica sentado ou sentada vendo a água subir. E o Senhor já mandou um carro e disse assim, chegue que eu lhe ajudo. O Senhor já mandou um barco e disse, a água está subindo, vamos resolver esse problema, venha comigo, chegue que eu lhe ajudo. E a gente lá sentado dizendo assim, não, eu confio no Senhor. E Ele vai me livrar. Aí daqui a pouco a água sobe mais ainda, o Senhor manda um helicóptero e a gente dizendo, não, eu não vou não, porque eu confio no Senhor e Deus vai me livrar. Então, é importante ter consciência de qual é a tempestade que você está passando agora. Mas como no livro que nós lemos também lá no grupo de Tiel, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não fique como o seu João sentado, não. Esperando as oportunidades e as mãos amigas que o Senhor mandou para lhe ajudar. Você pode estar esperando um anjo, ou você está a vida toda esperando um anjo lhe trazer uma palavra miraculosa, ou você está descansando na palavra do Senhor. Hoje o Senhor diz a cada um de nós, tende bom ânimo, porque Ele está no barco com cada um de nós. E essa tempestade vai passar. E se você não está passando por tempestade, irmão, louvado seja Deus. Que bênção que você não está passando por nenhuma tempestade. Mas a nossa experiência, a nossa vivência que a gente tem a cada dia é nos preparando. Se a gente passar por uma tempestade, a gente tem que estar ciente dessas coisas. Quando a gente ensina aos nossos filhos que eles não devem fazer determinadas coisas, é para que eles estejam preparados. Então, que a palavra do Senhor nos prepare nessa noite, para entender, quando chegar o momento de tempestade, de que mesmo que o anjo não venha, o Senhor está no controle de tudo. De cada passo que nós damos, de cada passo de cada pequeno momento da nossa vida, o Senhor está no controle. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento nessa noite de forma especial, para entender que a força do Senhor não é abalada pelas coisas que acontecem em nossa vida. Que o controle do Senhor sobre todas as coisas, sobre cada pequeno momento da nossa vida, não é abalado pela nossa incerteza, não é abalado pela nossa insegurança, não é abalado pela nossa pouca fé. O controle do Senhor é o mesmo e sempre será o mesmo. E nós precisamos entender isso perfeitamente, Senhor, para que, sabemos, vamos nos angustiar com algumas situações, vamos ficar aflitos com algumas situações, mas que o consolo da certeza de que o Senhor está no controle de tudo seja um amparo, seja um refúgio, seja uma torre forte em que nós podemos olhar para ela e dizer assim, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que eu estou passando por essa tempestade, mas sei que o Senhor está no controle do vento que sopra, de cada onda que bate no barco, de cada pingo que cai sobre a minha face, Senhor, o Senhor tem controle. E que seja um problema financeiro,
seja um problema de relacionamento, seja um problema de saúde, Pai, o Senhor está conduzindo cada pequeno detalhe nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Então, nos ajuda, Senhor, a entender, a colocar essa mensagem em nosso coração, a aplicá-la em nossas vidas, a sermos instrumento do Senhor para aqueles que precisam, talvez, receber essa mensagem. Que talvez sejamos os anjos colocados pelo Senhor para levar essa mensagem de paz do Senhor, de alento do Senhor para aquelas pessoas que talvez estejam desesperadas em meio a essa tempestade. Dá-nos, Senhor, a capacidade de falar da Tua palavra, do Teu Evangelho. Que não precisemos de sinais miraculosos para entender que o Senhor age, para entender que o Senhor tem controle sobre tudo. Sê conosco nessa noite, com as nossas famílias, com a nossa igreja, nos instruindo, nos guardando. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.